Olá, palhaço cristão. Eu me chamo Cardoso, sou obreiro aqui da capital de São Paulo, numa igreja de bairro que, por incrível que pareça, é considerada uma das primeiras da região. E eu queria deixar o meu relato. Queria pedir também para que você mudasse a minha voz, né? Para que eu não tenha problema aqui na igreja. Enfim, com todas essas denúncias que está acontecendo, eu tenho ficado muito atento a tudo que estão falando. Tenho observado na igreja também, para ver se bate, né? E é incontestável, tudo bate. E em relação à Fogueira Santa, quando começou a Fogueira Santa, a conversa era que o povo ia vencer, que os obreiros iriam vencer, que Abraão saiu de Harã e deixou sua parentela, enfim, e que ia arrebentar, e colocou testemunhos de presidiário que saiu da cadeia e virou empresário a nível Brasil, aquela coisa toda para encher os olhos de todo mundo, né? E agora que a Fogueira Santa, ela, entre aspas, acabou, nesse domingo em especial, o pastor ele entrou de outra maneira na reunião. Ele entrou falando, foi até engraçado, ele entrou falando que o povo não tinha que estar apegado às coisas, que não tinha que estar apegado a bens, porque não se deve colocar os bens no lugar de Deus, porque se assim fizéssemos, até o que nós tínhamos nós iríamos perder. Aí teve uma parte na reunião que ele falou assim: porque se você colocar as coisas acima de Deus, você vai ficar na miséria. Você vai ficar na miséria. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, na hora da Fogueira Santa, para dar o envelope, o povo ia vencer, o povo ia arrebentar, o povo que estava na miséria ia ser empresário. Puxa vida, agora que passou a Fogueira Santa, você não pode ter ansiedade, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, você não pode colocar as coisas acima de Deus, porque senão você vai ficar na miséria. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tá tudo errado, tá tudo errado. Então, eu observei isso, que tipo, acabou a Fogueira Santa, dane-se, dane-se, dane-se. Eu fiquei olhando o pastor pregando, fiquei olhando, eu falei, não tô acreditando nisso. Sem contar que estava conversando com uns amigos meus, conversa normal. Aí do nada, um dos meus amigos falou bem assim, nossa, é, é, nessa Copa América, o pastor foi assistir o jogo da seleção. Só que, se a gente for analisar a fundo, a Copa América, ela foi praticamente junto com a Fogueira Santa. Como que uma pessoa, em época de Fogueira Santa, em se tratando de um pastor que teoricamente teria que estar sacrificando, tem dinheiro para assistir jogo de Copa América? E ingressos da Copa América que são caríssimos. Caríssimos, não é ingresso barato, né? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, então quer dizer que eu tenho que sacrificar e o meu pastor tá indo pra assistir jogo de Copa América? Me soou estranho aquilo, mas eu optei em ficar quieto, mas não foi legal, não gostei, né? E coisas que estão acontecendo, sabe? Enfim, é mais um desabafo até. É mais um desabafo em questão disso. Agora que passou a Fogueira Santa, o foco mudou. Não, você não pode estar pegado a isso, você não pode estar pegado àquilo outro. É complicado demais. Olá, palhaço cristão. Eu me chamo Cardoso, sou obreiro aqui da capital de São Paulo, numa igreja de bairro que, por incrível que pareça, é considerada uma das primeiras da região. E eu queria deixar o meu relato. Queria pedir também para que você mudasse a minha voz, né? Para que eu não tenha problema aqui na igreja. Enfim, com todas essas denúncias que está acontecendo, eu tenho ficado muito atento a tudo que estão falando. Tenho observado na igreja também, para ver se bate, né? E é incontestável, tudo bate. E em relação à Fogueira Santa, quando começou a Fogueira Santa, a conversa era que o povo ia vencer, que os obreiros iriam vencer,
Como eu acredito que como a grande maioria dos pastores já estão observando que os obreiros já não mais querem servir a homens como antigamente, está sendo pregado muito sobre o primeiro amor. Ah, lembra no seu primeiro amor que você dava seu dízimo? No seu primeiro amor que você estava na igreja, que você não tinha maus olhos? Aqui está sendo pregado muito isso. A questão do primeiro amor, né? Porque como está muito nítido que os obreiros não querem mais servir homens, então tá tendo um déficit na igreja, tanto de pessoal quanto de oferta, acredito eu. Aí o pastor falou, você tem que voltar à prática das primeiras obras, porque senão daqui a pouco você vai estar que nem o caído aí fora. Aí ele falou assim, eu não conheço um que tenha saído do altar, ainda que esteja de membro na igreja, ainda que esteja de membro na igreja, e está bem. Ele falou assim, desse jeito, com essas palavras. E aqui também já está sendo vendido o mel, né? Por enquanto, só os obreiros. Ele falou assim, desse jeito, com essas palavras. E aqui também já está sendo vendido o mel, né? Por enquanto, só os obreiros e os grupos, né? Está sendo vendido aquele mel que o Bispo Macedo fez, aquele merchan. Ele e a Dona Esther. Então está sendo vendido aquele mel. E outra coisa que eu queria falar também, só pra... É incrível. Tá sendo feito o filme do Bispo Macedo, mas toda vez que o Bispo Macedo ele tem a oportunidade de fazer uma reunião com nós obreiros, ele não tem a coragem de subir no altar e falar assim, poxa vida, obreiros, obrigado. Obrigado, Deus vai honrar vocês, porque vocês estão lá vendendo as coisas, vocês estão lá fazendo até coisa errada, que é vender rifa, jogo de azar. Vocês estão fazendo até coisa errada por causa de mim, por causa do meu filme. Mas Deus vai honrar vocês. Ele não fala justamente porque ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado. Mas nem para subir no altar e pedir um obrigado para os obreiros que estão se matando por conta desse filme ridículo dele, ele tem coragem de fazer. Ele tem coragem de fazer. Ultimamente, nas últimas reuniões com o Bispo Macedo que nós tivemos, a única coisa que a gente ouviu do Bispo Macedo foi ele falando mal de outros bispos. Falando mal do Bispo Romualdo, falando mal do Bispo João Leite, quer dizer, ex-bispos, né, também, né? Mas eu fiquei me perguntando, poxa vida, ele sabia que esses homens davam problema. Ele sabia. Ele sabia. Como que ele não sabia? Ah, ele me enganou. Não, ele não enganou, senhor. O senhor já sabia, bispo. Então, fica essas perguntas no ar. Estão jogando um fardo pesadíssimo para os obreiros e querem que os obreiros, tipo, não, faz aí, é a obra de Deus. Tipo, você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de questionar. E é isso que eu tenho percebido. A coisa só tem piorado. Não tem... Porque quando falta grana, aí vem os insultos, vem a pressão. E é isso que tem me deixado, a cada reunião que eu vou, eu não consigo ouvir aquilo. Aqui na nossa igreja foi feito algo assim. O pastor colocou um caixote de madeira, ou seja, a Arca da Aliança, num canto da igreja, e fez um cercadinho. E colocou 2 almofadas, onde o povo, toda vez que vinha para a reunião, se ajoelhava naquela almofada, de frente àquela arca, e orava. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. No tempo em que eu era católico, que eu ia lá na Aparecida do Norte, a gente se ajoelhava numa fila, enfrentávamos uma fila, pra gente se ajoelhar em frente à imagem da Aparecida do Norte, e ali nós fazíamos os nossos pedidos. Eu me lembrei na hora daquilo, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. E o mais engraçado é que essa arca ficou 1 mês nesse cercadinho e ela ficava num lugar mais ou menos alto. Ela ficava elevada um pouco, para que quando o povo se ajoelhasse, tivesse que olhar para cima. Muito igual, como se você estivesse adorando um santo. E eu falei, caramba, que loucura. E o engraçado é que nesses 1 mês que essa arca ficou lá, eu nunca vi o pastor se ajoelhar lá e pedir alguma coisa para Deus. Eu nunca vi. Quer dizer, só serve para mim, que sou obreiro, só serve pro povo. E em relação à Fogueira Santa, eu tava até comentando com uns amigos meus. Eu falei, vamos lá, Fogueira Santa. Eu falei, não existiria marketing melhor pra Fogueira Santa do que os próprios membros da igreja. Fogueira Santa passada, um exemplo.
Nessa fogueira santa agora que passou, era só o pastor falar bem assim, na fogueira santa passada quem foi abençoado? Numa igreja de 300 pessoas. Se 150 pessoas, 200 pessoas, fizessem uma fila para falar só da fogueira santa, não precisaria de mais nada. Estaria mais se comprovado. Tem resultado. Mas você pega uma igreja com 300 pessoas. E eu falei, caramba, que loucura. E o engraçado é que nesses um mês que essa arca ficou lá, eu nunca vi o pastor se ajoelhar lá e pedir alguma coisa para Deus. Eu nunca vi. Quer dizer, só serve para mim, que sou obreiro, só serve pro povo. E em relação à fogueira santa, eu estava até comentando com os amigos meus. Eu falei, vamos lá, fogueira santa. Eu falei, não existiria marketing melhor para a fogueira santa do que os próprios membros da igreja. Fogueira santa passada, um exemplo. Nessa fogueira santa agora que passou, era só o pastor falar bem assim, na fogueira santa passada quem foi abençoado? Numa igreja de 300 pessoas. Se 150 pessoas, 200 pessoas, fizessem uma fila para falar só da fogueira santa, não precisaria de mais nada. Estaria mais se comprovado. Tem resultado. Mas você pega uma igreja com 300 pessoas e 2, 3, que seja 10. Você tem uma igreja de 300 pessoas, que seja 10, que só se levantam para falar. Uma coisa dessa não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Eu conversava com os amigos meus e eu falava para eles assim, vamos lá, vamos analisar. Deus ele não escolhe todo mundo não, meu caro. Em questão de bênçãos materiais, assim, se assim eu posso dizer, Deus não escolhe a todo mundo não. Eu falava para eles assim, tá, tudo bem. Gideão estava na caverna. Eu falei, era só Gideão que estava malhando trigo? É claro que não, tinham outras pessoas lá fazendo a mesma coisa. Tinham outras pessoas lá. Teve motivo para Deus escolher Gideão. E o motivo foi para libertar o povo de Israel. O povo de Israel. Deus precisava de um. O porquê que Deus escolheu a Moisés? Por um simples motivo, libertar o povo do Egito. Por que Deus escolheu a Abraão? Por um motivo, fazer dele uma grande nação. Mas os pastores levam isso como se todos fossem escolhidos negativo. Negativo. E leva uma outra pergunta até. Numa igreja de 300 pessoas, as 300 pessoas vão ser empresárias? As 300 pessoas vão ser abençoadas? Não vai. Não vai. Porque ser abençoado ou não, ter um determinado resultado ou não, isso é muito individual, de cada ser humano. Não depende do pastor estar ali estipulando o valor do seu sacrifício, o valor da sua oferta, o que você faz ou deixa de fazer. Isso é muito individual. Esse é o meu relato, o palhaço cristão. Né? Se você puder mudar a minha voz, né? Se for interessante para você também soltar isso, ou comentar num dos seus vídeos, eu só peço que mude a minha voz, tá bom? Obrigado, um abraço, fica com Deus. Aí só mais um atento também. Aqui o pastor, ele tá fazendo assim. Como eu acredito que como a grande maioria dos pastores já estão observando que os obreiros já não mais querem servir a homens como antigamente, tá sendo pregado muito sobre o primeiro amor. Ah, lembra do seu primeiro amor, que você dava seu dízimo. E mais uma coisa, o palhaço cristão. Aqui na minha região, uma obreira, ela faleceu. E ela faleceu da seguinte maneira. Ela foi fazer exames de rotina, porque estava sentindo algumas dores, enfim. E no dia que ela foi pro hospital, ela já ficou no hospital. E por ser uma obreira que, assim, não tinha condições de ficar num hospital particular, ela teve que ficar no hospital público. E nessa de ficar num hospital público, ela ficou num hospital onde não tinha os equipamentos adequados para o problema que ela tinha, que por sinal era um problema grave, né? E nessa de ficar no hospital, ela foi entubada. Aí, cada obreiro que ia lá ver ela, ia lá e falava assim, nossa, fulana de tal tá assim, tá assada. Eu cheguei e falei assim, caramba, meu. Por que o obreiro não vai lá decidido a curar a mulher? Parece que tá indo lá só pra ver como a mulher tá. É melhor não ir. Aí, nesse inteirinho que ela tava internada, veio aquela coisa, todo mundo falou, não, é grave, é grave. Então, o que restou pra obreira? Uma obreira que tava há mais de um mês vendendo as coisas na igreja por causa do filme. Vendendo rifa na igreja por causa do filme. Ano passado tava que nem louca, atrás de voto pra eleger os deputados federais e estaduais da igreja. Muito bem, me veio uma dúvida na minha mente. Poxa vida,
O que ia custar para um desses deputados, vereadores, conseguir um hospital digno para essa obreira? Para que ela morresse pelo menos com dignidade. Para que ela pelo menos morresse bem assistida. A obreira teve que passar por 3 hospitais públicos. 3 hospitais públicos. Nenhum tinha o aparato necessário para cuidar dessa obreira. Aí nas reuniões de obreiro, o pastor falava assim, não, estende a mão lá pro hospital, vamos orar. Eu vou ser sincero pra você, braço cristão, eu nem orava. Porque dentro de mim eu falava bem assim, a obreira não tá precisando de oração mais não. A obreira tá precisando de ajuda. A obreira, ela tá precisando de ajuda, ela não tá precisando mais de oração. Vamos lá, aciona aí os deputados da igreja. A mulher trabalhou que nem louca pra eleger esses caras. A mulher tava trabalhando que nem louca por causa do filme, quando a mulher precisou. A única coisa que restou pra mulher foi a oração. Oração. Mas a oração pode mudar, claro que pode mudar. Tem coisa que é oração, mas tem coisa que é ação. Naquele momento era a ação que prevalecia para aquela mulher. Aí nesse dia calhou do Bispo Atílio. Eu não sei se o senhor conhece, do Bispo Atílio. Chegar bem na hora da reunião dos obreiros. Aí com a cara mais lavada do mundo, ele chegou e falou assim, não, eu só quero ser abençoado por vocês. Eu fiquei com vontade de arrancar meu sapato e jogar na cara daquele homem. Por que ele não entrou naquela sala e falou, não, como é o nome da obreira? Vamos lá, a gente vai trocar ela de hospital, colocar no hospital digno. O pastor vive falando, os pastores vivem falando que nós somos uma família. Então por que o pastor ali na hora ali não falou, pessoal, eu do meu bolso eu vou dar R$2.000. Cada um vai dar um valor. E a gente pagava ali para aquela obreira uma estadia de uns 2, 3 meses num hospital particular, com todos os equipamentos necessários para que ela fosse bem assistida. Não, é oração. Aí eu muito bravo, já muito nervoso, eu falei o seguinte, o ideal seria que os obreiros falassem bem assim pro pastor, pastor, a gente não vai vender mais nada na porta da igreja não, a gente não vai vender rifa, a gente não vai vender bolo, a gente não vai fazer churrasco, a gente não vai vender móveis da Silvia Designer, porque até móveis da Silvia Designer foi sorteado nesse negócio do filme Macedo, do filme do Bispo Macedo. Não, pastor, a gente não vai vender mais nada disso, a gente não vai fazer mais jogo de azar, a gente não vai fazer mais nada. A gente vai estender a mão lá pro templo de Salomão, onde o Bispo Macedo mora, e a gente vai falar, meu Deus, abençoa o filme do Bispo, que dê tudo certo. Pronto, pastor. Eu comentei isso com os amigos meus. Eu falei, seria bom que todos os obreiros fizessem isso. Mas, se nós fizermos isso, o Bispo Macedo, os pastores, vão ser orientados a falar que nós estamos com maus olhos. Que a gente tá mal. Como pode? Como pode? Se a gente fizer isso, vai falar, vocês não estão bem com Deus. O Bispo Macedo, ele vai dar uma banana pra gente. Porque, na verdade, sem o dinheiro não se faz nada. Sem o dinheiro não se faz nada. E o Bispo Macedo, inteligente como ele sabe disso. Mas por que então não se conseguiu um lugar digno, um hospital digno, com todo o aparato necessário para aquela obreira? Desde lá, aquilo tem me incomodado profundamente. E eu vou ser sincero, eu comecei a pensar só em mim e nos meus, porque não dá. Não dá. Porque se eu chegar ao ponto de ficar que nem aquela obreira, eu tô lascado. O que vai restar pra mim vai ser oração. Não vai ser ajuda, não. É isso. Palhaço cristão, por favor, muda a minha voz. E se eu tiver mais depoimentos eu vou mandar, porque isso aqui serve até como um desabafo. De tanta injustiça, de tanta incoerência que eu tenho visto. Vamos orar pela obreira. Que orar, rapaz? Tem que ajudar a obreira, tirar ela daquele hospital público e colocar no hospital bom. De fato, dessa vez o Hospital Moriá não serviu para o obreiro pobre. E mais uma coisa, o palhaço cristão. Aqui na minha região, uma obreira, ela faleceu. E ela faleceu da seguinte maneira. Ela foi fazer exames de rotina, porque estava sentindo algumas dores, enfim. E no dia que ela foi pro hospital, ela já ficou no hospital. E por ser uma obreira que, assim, não tinha condições de ficar num hospital particular, ela teve que ficar no hospital público. E nessa de ficar num hospital público, ela ficou num hospital onde não tinha os equipamentos adequados para o problema que ela tinha, que por sinal era um problema grave, né? E nessa de ficar no hospital, ela foi entubada. Aí, cada obreiro que ia lá ver ela, ia lá e falava assim, nossa, fulana de tal tá assim, tá...